Prefeito da cidade de Sobral disse o seguinte, num programa de rádio: igreja, para mim, é um dos grandes males da humanidade. Vale relembrar que, durante a pandemia, Ciro já defendeu a prisão de padres e pastores que não obedecessem ao isolamento social. Olha só o que o camarada disse: igreja, para mim, é um dos grandes males da humanidade. O prefeito afirmou que, se não existisse igreja, não teria o massacre do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, nem tantas pessoas seriam assassinadas na Inquisição da Igreja Católica, nem guerra no Oriente Médio. Ivo Gomes disse que as igrejas surgiram como uma forma de disputa de poder financeiro, espaço na política, o que não é coisa de Deus. Olha, até aqui nós podemos considerar algumas coisas. Inclusive está lá na página dos Assembleianos de Valor. Veja, o irmão do Ciro Gomes, que o Cabo Daciolo fez campanha, Ciro, para ser presidente da República. O irmão está na prefeitura de uma cidade do Ceará. Então ele fala que Deus não deve ser cultuado por ninguém, ou ele fala que não deve existir igreja. Igreja CNPJ, sinceramente, eu tenho certeza que não deveria existir igreja CNPJ. Igreja poder de alguns grupos, somente os fundadores dessas igrejas. Agora, a igreja do Senhor, que somos nós, cada um de nós, que pode ser, como pode ser a igreja do próprio homem, ou ego, ou do diabo, essa igreja não se acaba nunca. E quem ousar a enfrentar essa igreja, a igreja do Senhor, digo, são os servos de Deus, onde perder a batalha. No entanto, todavia, essas igrejas de CNPJ de 4 paredes, em alguns casos, têm que ser derribadas. Por isso que Jesus disse para os discípulos: nem pedra sobre pedra ficará aqui que não seja derribada. E foi na hora que os discípulos chegaram: mestre, olha aqui que templo bonito. A sinagoga era bonita. O templo judaico era bonito. E esse templo foi destruído, cumprindo a profecia de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, praticamente 40 anos ou quase 40 anos depois da sua partida para os céus, sua ascensão aos céus. Se cumpriu. Veja que Jesus não mandou: vamos ao templo, vamos cultuar o templo. Ele disse o contrário, que nós temos mais valor do que o altar. E o altar está onde? Estava onde? No templo. Poderia ter altar fora do templo, obviamente. Então a gente tem que entender a palavra. Jesus não veio para mudar a lei, mas ele veio para, vamos dizer assim, costurar o rasgado da lei. Veio para fechar as brechas, aparar as arestas da lei, arrumar a lei e cumprir a lei como deveria ser, sem obrigação, sem hipocrisia. A lei de Deus veio para o povo, mas para o bem do povo, não foi para o mal do povo. No entanto, todavia, o que a gente tem percebido ultimamente, que a lei ela é utilizada para a desgraça, como foi, conforme disse, o irmão do Ciro Gomes. Por que a Igreja Católica implementou a Inquisição? Por que a Igreja Católica perseguiu bruxas, perseguiu aqui no Brasil os índios? Porque queria poder. Forçou essas pessoas, não respeitando o livre-arbítrio delas. Do índio de ser índio, que ela quis cartetizar os índios na marra. Da Inquisição não respeitou lá a Joana d'Arc, não respeitou a bruxa Joana d'Arc, colocou a Joana d'Arc na fogueira, que dizem que no final da vida ali já toda queimando-se, já virando cinza, ela disse: ai Jesus, aclamou por Jesus. E todo mundo ficando feliz com aquele espetáculo que fizeram com a Joana d'Arc. Inclusive o Marcelo Nova vai fazer a música: eu não matei Joana d'Arc, eu não sou piromaníaco. Ou seja, aquele que tem mania em queimar os outros vivos com fogo. A Igreja Católica já foi piromaníaca. Não é de pirado, é de colocar fogo, ter fogo nos outros. E simbolicamente todo aquele que ateia fogo, gosta de ver o circo pegando fogo, é um piromaníaco. E não tem nada de Deus. E sobre a Inquisição, tinha a ver com os hereges que discordavam da Igreja Católica, dos erros, como um deles, cobrar indulgência. O que é indulgência? Pagar um dinheirinho aqui para ganhar um céu, para ter salvação. Era isso que a Igreja Católica fazia. E como disse o irmão do Ciro Gomes, a Igreja Católica favoreceu e muito para muitas barbáries no mundo. Sobre o Holocausto na Segunda Guerra Mundial tinha a ver até com a Igreja Católica. Por quê? Hitler era católico. Hitler quis fazer
o que fez com os judeus como uma suposta vingança ao que os judeus no passado fizeram com Jesus. Só que Jesus não pediu nada disso, que ninguém vingasse ele. Não pediu de maneira alguma. Mas o Hitler, aquela insanidade toda, não, precisamos se vingar dos judeus, os judeus mataram Jesus de uma maneira bárbara. Não vou dizer que Deus não permitiu acontecer o que aconteceu para propriamente castigo do povo judeu que não aceitara Jesus. Isso, inclusive, é bíblico. Jesus mesmo disse, ai de ti, Jerusalém, mata os profetas, porque eu queria abraçar-vos como a galinha abraça ou acolhe os seus pintinhos, mas vós não quereis. E Jesus chorou. E Jesus disse que todo momento que Jerusalém desprezasse um profeta no nome dele ali, eles iriam sofrer. Eles iam sofrer até a hora que parasse de perseguir os profetas do Senhor. E até hoje, muitos deles perseguem os que são profetas de Deus, os cristãos. E lá está sempre em briga, em pé de guerra, o Oriente Médio, parte de Israel, não é todo Israel, é claro, a gente entende. Então, por mais absurdo que seja essa fala do irmão do Ciro Gomes, eu concordo em parte. Agora, igreja, não. Assim como eu concordo que se o mundo não tivesse religião, seria diferente. Religião dos homens, eu digo. Religião de Deus, tudo bem. Agora, uma religião que visa manipular a fé das pessoas e com isso ganhar poder, fama e dinheiro, é muito lamentável. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, por retorno inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.